Bem-vindo de volta a uma catarse menos um trauma na sua vida. Eu queria ter umas reflexões sobre o notebook LM, que é da mesma empresa que o Gemini, que ele fez umas reflexões sobre o meu conteúdo, os meus 200 vídeos que eu fiz. E talvez seja interessante ver como ele aborda ele. Eu fiz quatro versões ou mais tipo assim, cada vez que diferenciava, eu pedia pra ele elaborar alguma coisa, mas ele nem sempre colocava algo novo, ele sempre falou de Kant, essas coisas. Mas é, Bem-vindos. Olha, hoje a gente tem aqui um material fascinante, viu? São transcrições de reflexões bem pessoais, sabe? Quase um diário falado. E mistura filosofia, ciência, umas experiências de vida bem tensas mesmo. A nossa missão aqui é tentar destilar os insights mais marcantes disso tudo. Sobre conhecimento, realidade, a própria mente, a partir dessas fontes. Então tá, vamos começar a abrir isso. Exato. O que chama atenção logo de cara nessas fontes é uma busca assim quase obsessiva por entender as coisas. E vai desde, sei lá, revisitar filósofos clássicos até esbarrar na neurociência mais atual, passando por uns momentos de introspecção bem viscerais, eu diria. O mais fascinante para mim é ver como essas áreas tão diferentes, lógica, metafísica, biologia, a experiência subjetiva de cada um, como elas se entrelaçam, né? Nessa tentativa de dar algum sentido para a complexidade que é a experiência humana. E essa busca parece que começa por um fundamento, certo? A gente encontra menção a Christian Wolff, que vê a lógica como a ciência principal, a base para a gente saber o que vem da razão pura e o que vem dos sentidos. E também Aristóteles, claro, com o heliomorfismo, aquela ideia antiga, mas que ecoa aqui, de matéria e forma serem inseparáveis, tipo o potencial e a sua realização. Uhum. E isso joga a gente direto naquela questão filosófica enorme. Onde é que o conhecimento começa, afinal? Pelo que as fontes indicam, a epistemologia, né, o estudo do conhecimento, parece que sempre parte de uma crença inicial, um ponto que a gente assume como verdadeiro por si só. Quase um axioma, né? Para não ficar naquele ciclo infinito de perguntar, mas por quê? Mas por quê? Tem um certo nível de fé inicial, um dogmatismo quase inevitável para ter um chão onde pisar, sabe? Faz sentido. E a partir daí, a exploração vai para a realidade em si. Ela é algo concreto, objetivo, fora da gente? Ou é mais uma construção da nossa mente? Tem uns ecos de Nietzsche aqui, com aquela frase famosa: não existem fatos, apenas interpretações. Será? E a fenomenologia de Husserl também aparece, né? Aquela ideia de que toda consciência é sempre consciência de algo, intencionalidade. As fontes até fazem uma distinção interessante: o objeto do pensamento, o noema, e o ato de pensar nele, a noesis, o que e o como. Pois é. E o interessante é como essa linha filosófica encontra neurociência mais moderna nas fontes. Surge menção a teorias como a do cérebro holográfico, Beer-Brand-Bone, aquela hipótese de que a informação talvez não fique guardada num lugarzinho específico, mas distribuída pelo cérebro todo, como num holograma mesmo. Tem até uns paralelos curiosos que traçam, tipo entre redes neurais e estruturas do universo, algo que lembra até a série Evangelion, que citam. E claro, não podia faltar o tal do problema difícil da consciência que o David Chalmers popularizou. Que seria? Explica um pouco mais. É basicamente o grande mistério, né? Como é que processos puramente físicos, neurônios disparando, química cerebral, essas coisas, como isso consegue gerar experiência subjetiva? A sensação de ver o vermelho, sentir uma dor, alegria, sabe? Como o físico vira o mental. As fontes não dão a resposta, óbvio, mas elas exploram essa fronteira. E é nessa fronteira que a coisa fica bem interessante mesmo. O material detalha umas experiências que parecem forçar esses limites da percepção, como o uso de psilocibina. Descrevem uma sensação de dissolução do ego, sabe? A linha entre o eu e o mundo fica meio borrada. Falam de um acesso a uma percepção quase mágica da realidade, mas olha que paradoxo. Também é uma maldade fundamental no mundo. É um misto de conexão profunda e um confronto meio desconcertante.
Exato. E essas experiências mais intensas parecem funcionar como um gatilho, um catalisador. Elas disparam um monte de reflexões profundas. Sobre identidade, sobre traumas antigos, sobre a dinâmica dos relacionamentos, a própria saúde mental. O narrador chega a questionar a própria sanidade, menciona a possibilidade de ter traços de autismo ou de personalidade borderline. É como se essas gravações, esse ato de refletir em voz alta, se tornasse uma ferramenta de autoconhecimento, quase uma terapia, né? A gente vê ali aquela linha muito tênue entre uma introspecção que ajuda, que cura, e uma ruminação que só aprisiona. Quase como se essas experiências extremas fossem um tipo de laboratório pessoal, né? Para sentir na pele algumas dessas grandes questões abstratas sobre a consciência que a filosofia e a ciência ainda ficam debatendo. Precisamente, permitem vivenciar de uma forma bem radical essa subjetividade toda que a gente tenta entender. E toda essa jornada interior, essa introspecção, acaba levando a uma visão às vezes meio ácida sobre as relações humanas. Outro fio que a gente percebe nas fontes é a sensação de superficialidade, de repetição de padrões dos relacionamentos, a dificuldade de criar conexões que pareçam realmente genuínas. Chega a questionar o amor. Seria um ato de vontade, um hábito ou um sentimento espontâneo? E apontam um egoísmo que parece se esconder até naquilo que parece altruísmo. O que levanta uma questão fundamental, né? Como é que na nossa compreensão ou a falta dela sobre quem a gente é e sobre como a gente percebe o mundo, como isso molda a forma como a gente se relaciona? Fica clara nas fontes uma tensão constante entre precisar da validação dos outros, de ser aceito, e ao mesmo tempo buscar uma verdade íntima, uma autenticidade que talvez só se encontre olhando para dentro mesmo. Essa tensão parece universal, né? Essa coisa de querer se encaixar versus ser fiel a si mesmo. Sem dúvida. E é isso que torna essa exploração toda tão rica. Então, o que a gente tira dessa jornada por essas fontes tão diferentes? A gente vê o retrato de uma mente numa busca, assim, incessante por sentido, vasculhando desde a lógica lá de Aristóteles até os efeitos de psicodélicos nas sinapses, passando pela complexidade da neurociência, tentando costurar uma compreensão que faça sentido de tudo isso. É. E fica a reflexão final, talvez. Essa imersão tão profunda, essa tentativa quase heróica de conectar pontos tão distantes e entender tudo. Será que isso nos aproxima mesmo de alguma verdade fundamental? Sobre nós, sobre o universo? Ou será que a gente corre o risco de se perder nessa imensidão da própria subjetividade, sabe? Ficar flutuando, sem chão, onde que termina a autodescoberta e onde começa o labirinto da mente? Fica aí algo pra gente pensar. Olá! Hoje a gente mergulha em fontes bem pessoais, sabe? Quase como conversas íntimas gravadas, que não tem medo de encarar as grandes questões da vida. É um material fascinante, assim, que mistura filosofia, ciência e experiências bem humanas para falar de consciência, realidade, amor e até das nossas lutas internas. Exatamente. E a nossa tarefa aqui bom, garimpar as ideias mais fortes, né? E os insights mais provocantes que surgem dessa mistura toda. As fontes, às vezes, se complementam, outras vezes, assim, batem de frente. E o interessante é justamente entender essas diferentes formas de ver o mundo. E a nós mesmos. Vamos começar por uma pergunta que ecoa bastante nessas reflexões. Afinal, o que é a consciência? As fontes exploram caminhos diferentes. Uma ideia é que ela nasce da incrível complexidade do nosso cérebro, quase como uma propriedade emergente. Isso, emergente. Mas tem outra que sugere que talvez ela não esteja só no cérebro, né? Exato, talvez seja algo mais fundamental no universo. Uhum. E tem a visão de que a consciência e o mundo lá fora, eles estão ligados de um jeito inseparável. Mencionam até Kant, com aquela ideia de que nunca vemos a realidade pura, mas sim uma versão filtrada pela nossa própria mente. É como usar óculos coloridos que a gente não pode tirar, sabe? E o ponto crucial aqui é essa tensão, né? A consciência é só o cérebro pensando, um produto sofisticado da matéria, ou ela transcende isso? Se nossa mente filtra tudo, como Kant sugeriu, o eu que a gente sente ser, ele é real ou é uma construção útil para dar sentido às coisas? O filósofo Hume provocava isso. Nossa, sim.
Isso mexe com tudo, até com a linguagem. Será que a gente pensa porque fala? Ou fala porque precisa expressar pensamentos que já existem? A própria realidade fica em xeque. Ela é fixa ou a gente ajuda a criar a realidade que percebe? Fica a questão. Pois é, e essa exploração do nosso universo interior leva direto para a forma como a gente se conecta ou tenta, né, se conectar com os outros. O amor é um tema forte, claro, tem a visão mais pé no chão. Amor é química cerebral, um truque da evolução para a gente se reproduzir. A visão reducionista. Isso, mas as fontes vão além, imaginando se o amor não seria algo maior, que o cérebro, na verdade, aprende a captar. Parecido com a inspiração para a arte, sabe? Falam dos diferentes tipos, eros, filia, ágape, mas principalmente da sua enorme complexidade. A gente ama o outro de verdade ou só a imagem que criamos para tapar nossos buracos? Uma reflexão interessante é sobre como entender demais a complexidade humana pode até dificultar o amor genuíno, diferenciando ele da mera posse. E junto com essa busca por conexão, as fontes expõem as dores, as lutas bem reais, conflitos em amizades, a sensação de rejeição, a frustração de não ser compreendido. Vemos uma busca por autoconhecimento, mencionando terapia, reflexões sobre possíveis diagnósticos como autismo ou borderline, não como rótulos, mas como tentativas de entender padrões, né? Padrões de dificuldade nos relacionamentos. Há uma sensação de fundo, quase uma resignação, com a ideia de uma natureza humana desgraçada em essência, marcada por falhas, por traumas que inevitavelmente transparecem nas nossas interações. Essa sensação de fragilidade interna se expande quando as fontes olham para fora, para o nosso lugar no universo. Somos poeira de estrela, né? Como dizia o Sagan. Ligados pela origem comum da vida, mencionam hipóteses científicas, como a do mundo RNA, uma ideia sobre como a vida pode ter começado de forma mais simples. Sim, a origem comum. Mas aí vem o paradoxo. O oxigênio que nos mantém vivos, processado pelas mitocôndrias, também gera radicais livres que nos desgastam. É uma ironia biológica, né? Viver é, aos poucos, morrer. Refletem também sobre destino e livre-arbítrio, reconhecendo que nossas escolhas são sempre limitadas. É aquela eterna briga entre se sentir minúsculo no cosmos e a nossa teimosa necessidade humana de encontrar algum sentido nisso tudo. E conectando isso a ideias mais amplas da ciência e filosofia, as fontes lembram que nem o vácuo é realmente vazio, né? Sempre há algo acontecendo ali, em nível quântico. Flutuações trazem à tona o princípio de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ainda que uma delas questione se isso vale para o universo inteiro, pensando em ciclos de destruição e criação. Puxa. O que fica claro é: nosso conhecimento tem limites. A realidade, como uma das fontes sugere ao dialogar com a inteligência artificial, talvez seja muito mais estranha, mais complexa do que nossas teorias conseguem descrever. Então, o que fica dessa análise é uma tensão constante que atravessa as fontes, né? Essa busca incansável por nos entendermos e entendermos o universo usando a razão, a emoção, a experiência, mas sempre esbarrando nos nossos próprios limites, nos paradoxos, na subjetividade de tudo. É a luta entre a nossa necessidade profunda de conexão e o isolamento que a dor ou simplesmente a dificuldade de se fazer entender muitas vezes nos impõe. Isso nos deixa com uma pergunta importante, acho inspirada por essas reflexões tão ricas. Se a nossa consciência de fato molda como percebemos a realidade, lembrando a ideia de Kant do mundo filtrado pela mente, e se nossas emoções colorem tão intensamente cada experiência, até que ponto o autoconhecimento, a compreensão intelectual pode realmente mudar a sensação fundamental de sofrimento ou de alegria? Ou será que, no fim das contas, o caminho mais sábio, talvez, seja aceitar essa complexidade toda, essa contradição que parece ser parte essencial do que é ser humano? Fica a reflexão. Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem diferente, né? São transcrições de vídeos do canal Negativity Holy Florita. Isso. E é um material bem pessoal, sabe? Quase um fluxo de consciência. Exato. Mistura umas reflexões filosóficas bem densas com relatos assim,
muito íntimos, às vezes até meio crus. A gente está olhando para a mente de alguém lidando com questões grandes, né? Existenciais, relacionamento, saúde mental, e tentando entender tudo isso. E usando filosofia, autoanálise. Até inteligência artificial, como a gente vai ver. Pois é. Então, a nossa ideia aqui é tentar pegar os temas principais dessa jornada, né? Essa busca por sentido, a realidade, as conexões humanas, ou a falta delas, e a autoimagem. Tudo isso vindo dessas fontes bem particulares. Bastante coisa para a gente conversar. Sim? Ok. Então, vamos lá. Olha, uma coisa que chama atenção logo de cara é essa busca constante por filosofia. As fontes citam Kant, Aristóteles, Lavoisier, Russell, Christian Wolff. Parece uma tentativa de achar uma ordem, uma lógica, né? Sim, quase como se ele quisesse uma prova matemática para a vida, talvez. Mas não é só um exercício intelectual, certo? Não, de jeito nenhum. O fascinante é justamente isso. Como essas buscas assim mais abstratas da filosofia, lógica, epistemologia, o que é verdade, parecem ligadas diretamente a dores muito reais, muito concretas. Que dores seriam essas, mais especificamente? Olha, as fontes mostram uma solidão muito grande. Muita dificuldade em relacionamento, amoroso, social, um sentimento de não pertencer, sabe? Entendi. E ele mesmo levanta a hipótese de ser neurodivergente, talvez autismo. Fala de problemas com estímulo sensorial, com norma social, desde pequeno. Então a filosofia entra quase como uma muleta? Uma ferramenta para lidar com isso? Exato. Talvez como uma estrutura, um andaime, para tentar organizar um caos interno que parece muito grande. E essa dificuldade de conexão, então, é outro ponto forte que você mencionou? Fortíssimo. Dá para sentir o desejo de ser entendido. Mas os relatos são de desencontro, de mágoa. De não se encaixar? Isso. E aí vem a ideia de que talvez esses próprios vídeos, esses podcasts que ele grava... Seja uma tentativa de criar uma ponte, de falar para o mundo que está aqui dentro. Exatamente. Uma tentativa de externalizar um universo que parece muito isolado. Quase um grito, né? E falando em externalizar e tentar entender, entra a IA, né? O ChatGPT. Sim, essa parte é bem curiosa. Ele conta que pede para o ChatGPT analisar os textos dele, os pensamentos dele. Para ver o que a máquina diz. E ele tem uma sacada interessante. Diz que a IA funciona como um espelho narcísico não intencional. Como assim? Tipo, a máquina acaba só refletindo as ideias que ele mesmo colocou ali. Não traz nada realmente novo, só organiza ou espelha o que ele já pensa. Entendi. Quase uma câmara de eco mais sofisticada. Isso. E aí levanta uma questão importante, né? Sobre autoconhecimento na era digital. O que a gente busca quando pede para uma máquina nos decifrar? Validação, talvez. Clareza. Ou só esse eco mesmo. Fica a dúvida. E talvez esse eco seja necessário ou buscado por causa da vulnerabilidade que também está muito presente, né? Muito. As fontes são bem diretas, falam de trauma de pensamentos suicidas. É pesado. Automutilação no passado, experiências com álcool, cogumelos, até a perda recente do emprego. É uma honestidade, assim, brutal sobre a dor, a confusão. Uma honestidade que desarma, né? Totalmente. Mas, ao mesmo tempo, no meio dessa dor toda, tem uns lampejos de clareza, de insight que são notáveis. Como, por exemplo... Tem uma hora que ele reflete que o medo não tá só na coisa que a gente teme, mas na nossa percepção daquilo. O medo tá dentro da gente, né? Ou quando ele analisa como a gente ama, projeções, ideias que a gente faz do outro, e não necessariamente a pessoa inteira com tudo que ela tem. Interessante. É uma luta constante ali, né? Razão tentando entender a emoção transbordando, Exato. o desejo de conectar e o medo de se machucar se conectando. E essa tensão dá para sentir lendo. Ele tenta usar a lógica, a filosofia, para entender umas falhas de relacionamento que parecem ser, no fundo, emocionais. Sim. É como tentar consertar o encanamento com ferramenta de marceneiro, sabe? Não encaixa direito. Será que essa própria investigação filosófica tão intensa, será que ela acaba, sem querer, aprofundando o isolamento? Afastando ele do mundo real, das conexões mais simples? É uma ótima pergunta. É um paradoxo possível, né?
A intelectualização pode ser um refúgio, Sim. mas também pode virar uma barreira. Quando você analisa mais do que vive, a conexão real fica mais difícil. E as fontes parecem mostrar essa luta. O querer se conectar, mas o medo da vulnerabilidade ser tão grande. Que ele recua para a análise, para o pensamento. E aí a interação com a IA talvez seja mais um passo nessa direção, né? Uma conexão controlada, sem o risco do humano. Entendi. Então, resumindo um pouco o que a gente viu. Temos esse retrato complexo, alguém numa encruzilhada, buscando respostas nos filósofos antigos e nos algoritmos modernos. Enquanto lida com emoções muito fortes e turbulentas. A filosofia é ferramenta, mas talvez escudo também. A tecnologia é espelho e talvez sintoma. É uma mistura complexa. Muito. E aí fica uma reflexão pra gente, baseada nisso tudo que a gente viu nas fontes. Qual seria? Até que ponto essa nossa capacidade crescente de se autoanalisar, seja pela filosofia, seja pela tecnologia, pela IA, até que ponto isso nos ajuda mesmo a nos entender e a entender os outros de um jeito funcional? Ou será que pode acabar nos prendendo mais ainda dentro da nossa própria cabeça? Exato. Dificultando aquelas conexões mais simples, mais básicas, que talvez sejam as mais importantes no fim das contas. É algo para se pensar, com certeza. Especialmente hoje em dia. Sem dúvida. Bom, e com essa reflexão, a gente encerra essa nossa exploração de hoje. Olá! Então, hoje a gente tem um material bem interessante para analisar. São transcrições de vídeos do YouTube, sabe? Vêm principalmente daqueles canais. O Negativity Hole, Florita, Zairuski Darth Prismo e também o Sinapse Quântico. É um material bem pessoal, né? E denso, cheio de reflexão filosófica, científica, existencial. A nossa ideia aqui é tentar extrair os pontos-chave dessas explorações todas. Porque mistura muito desabafo pessoal, sabe? Com debate sobre relacionamento, questionamento sobre a realidade, a mente, ciência. E até, olha só, umas experiências com inteligência artificial analisando o próprio conteúdo do autor. Bem meta. Preparados? Vamos tentar desemaranhar isso. Bom, o que primeiro chama a atenção, eu acho, é a jornada pessoal. É muito crua, né? Que aparece ali. Não é só ideia abstrata, não. Parece uma busca de autoconhecimento bem marcada por dores reais, conflitos de amizade, frustração amorosa. Ele até menciona uma Angélica, né? E uma dificuldade geral, assim, de se conectar com as pessoas. Isso, claro, está totalmente ligado com questão de saúde mental. Sentimento de inadequação, ansiedade, fases depressivas, isso aparece bastante. O autor fica levantando hipóteses sobre ele mesmo, né? Pensando em traços de autismo, talvez borderline, e relembra coisas pesadas do passado. Trauma, tipo assédio, e fala até em tentativas de suicídio. O uso de substâncias também entra na conversa. Álcool, maconha, cogumelos, como parte dessa busca ou talvez fuga, né? Exato. E o que eu acho particularmente interessante é como essas angústias, essas dores pessoais, parecem ser o combustível para ele ir atrás de questões filosóficas maiores, sabe? Não é uma filosofia tipo de poltrona. Parece mais uma tentativa de usar essas grandes ideias para tentar entender o próprio sofrimento. Daí surgem aquelas perguntas, né? O que é a consciência, afinal? É só o cérebro funcionando? Ou quem sou eu de verdade? Aquela coisa toda. E o debate clássico, né? Livre-arbítrio versus determinismo. A gente é livre ou tá tudo meio que definido já? Isso aparece forte, junto com a busca por algum sentido no meio do que parece ser um caos existencial. Ele até cita uns pensadores tipo Nietzsche, Russell, mas não parece ser para fazer bonito academicamente, sabe? Parece mais que são ferramentas mesmo, para ele lidar com tudo isso. Faz todo sentido essa ligação, e essa investigação sobre a mente, sobre si mesmo, leva ele naturalmente para perguntas maiores sobre a realidade em si e como a gente conhece essa realidade, certo? Com certeza. É interessante ver como as fontes passeiam por visões diferentes aí. Às vezes tem um olhar bem materialista, focado na biologia, nos neurônios e tal. Mas outras vezes ele flerta com umas ideias, digamos, um pouco mais complexas,
ou até idealista sobre a realidade. Ele menciona teorias da consciência que desafiam essa visão puramente cerebral, fala do Chalmers, né, aquele filósofo que colocou o problema difícil da consciência, como é que a matéria física gera experiência subjetiva, o sentir, e também cita ideias do David Bohm e do Karl Pribram, sobre um universo e um cérebro que funcionariam de forma meio holográfica. Aquela ideia de que a parte contém o todo, sabe? E a relação mente-corpo é um ponto nevrálgico ali. Como é que processos biológicos super concretos, química cerebral, sinapse, neurotransmissor, até o envelhecimento que ele liga de mitocôndrias, radicais livres, como isso tudo se traduz na nossa experiência de sentir, de pensar, de sofrer, é a grande questão. E junto com isso vem a reflexão sobre os limites do nosso próprio entendimento. E da linguagem, né? Tem crítica à razão pura, questionamento sobre a matemática, se ela descreve algo real, tipo platônico, ou é só uma construção nossa, formalista. Sobre a lógica e como as palavras que a gente usa podem acabar moldando ou até distorcendo o que a gente percebe. E essa parte da IA, analisando os próprios textos dele, é genial, né? É quase uma autocrítica na prática sobre esses limites da linguagem e do conhecimento. Uma meta-reflexão mesmo. E falando em autocrítica, né? Um aspecto que, para mim, salta muito aos olhos nessas fontes é a honestidade brutal dele sobre as próprias contradições. É muito direto. Ele critica a arrogância intelectual nos outros, mas aí em outros momentos a gente percebe um certo orgulho do próprio intelecto dele. Normal, talvez. Busca conexão, mas ao mesmo tempo parece se isolar bastante. E mistura umas análises filosóficas super densas, cabeça, com os desabafos emocionais que parecem vir assim direto do estômago, sem filtro. Não tem aquela tentativa de apresentar uma imagem perfeitinha, sabe? E essa montanha-russa continua, né? Pelas fontes mais recentes, ele fala de burnout, demissão. Isso mostra que não é uma fase que ficou lá atrás. É um processo contínuo, ele está lidando com essas tensões o tempo todo. Exatamente. E essa tensão entre os opostos parece que é o X da questão aqui. Talvez o ponto central que emerge daí seja justamente a necessidade de, como ele mesmo cita, pegando do Nietzsche, né? Aquela ideia de ter um caos dentro de si para dar à luz a uma estrela cintilante. Em vez de ficar buscando uma coerência total, que talvez nem exista, o caminho talvez seja abraçar essa complexidade interna, essas contradições todas, aceitar isso como parte fundamental do que é ser humano e de tentar entender o mundo. O caos como condição para criar algo, para se entender, né? Então, resumindo um pouco o que a gente viu aqui, o que fica é o retrato de uma mente bem quieta, né? Que usa as ferramentas da filosofia, da ciência, não como um exercício abstrato, mas como um jeito de navegar pelas próprias dores, alegrias e, principalmente, pelas contradições da experiência humana. Uma busca bem exposta, sem maquiagem. Uhum. E fica aquela pergunta no ar, né? Aquela pulga atrás da orelha. Até que ponto essa nossa percepção interna, que é tão subjetiva, tão cheia de ruído pessoal, desse caos todo, até que ponto ela consegue realmente tocar ou refletir uma realidade externa que a gente imagina ser mais estável, mais ordenada? Ou será que a própria realidade, no fundo, é tão complexa, tão multifacetada e, quem sabe, tão contraditória quanto essas reflexões internas dele sugerem? Fica a dúvida, né? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Até a próxima análise, pessoal!